Corações em litígio. Capítulo 1. Encontros inesperados. Meu nome é Min Ho, advogado corporativo há 7 anos na firma Hanseong & Associados. Sempre acreditei que minha vida seguiria um caminho previsível. Casos, vitórias, promoções. Até aquela manhã chuvosa de março, quando a vi pela primeira vez nos corredores do Tribunal Central de Seul. Ela disse que se chamava Ji-Soo e trabalhava para a Baek Parceiros, nossa maior rival. Seus olhos refletiam determinação e uma inteligência que me intrigou imediatamente. Comentei com meu colega Seung-woo que aquela advogada parecia diferente das outras que enfrentávamos regularmente nos tribunais. O juiz anunciou que nossos casos seriam fundidos devido às similaridades processuais, obrigando nossas firmas a colaborarem. Percebi o desconforto no rosto de Ji-Soo quando o magistrado declarou que teríamos que trabalhar juntos pelos próximos meses. Ela argumentou brevemente contra a decisão, mas sua voz firme não conseguiu reverter a situação. Naquela tarde, caminhei sob a chuva fina de Seul, pensando em como seria difícil trabalhar com alguém da Baek Parceiros. Nossa rivalidade era conhecida em todo o meio jurídico da cidade. Lembrei das palavras do meu chefe sobre nunca confiar em ninguém daquela firma, especialmente depois do que aconteceu com meu pai anos atrás. O caso envolvia uma grande corporação tecnológica acusada de violação de patentes. Tanto minha firma quanto a de Ji-Soo representavam diferentes partes lesadas, e agora teríamos que unir forças para enfrentar um gigante do mercado. Refleti sobre como aquela colaboração forçada poderia afetar minha carreira. Cheguei ao meu apartamento em Gangnam e observei a cidade iluminada pela janela. Seul parecia diferente naquela noite, como se algo estivesse prestes a mudar. Pensei em ligar para meu pai para pedir conselhos, mas desisti ao lembrar que ele ainda guardava ressentimentos profundos contra a Baek Parceiros. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Ji-Soo sugerindo um encontro no café próximo ao tribunal para discutirmos o caso. Respondi concordando, mesmo sentindo uma estranha apreensão. Havia algo nela que me deixava intrigado, talvez a forma como seus olhos pareciam esconder segredos. O café estava cheio quando cheguei, típico de uma manhã de quarta-feira no distrito empresarial. Avistei Ji-Soo sentada próxima à janela, concentrada em documentos espalhados sobre a mesa. Ela ergueu os olhos quando me aproximei e ofereceu um sorriso educado, mas cauteloso. Conversamos sobre o caso por quase 2 horas. Fiquei impressionado com sua perspicácia e conhecimento jurídico. Ela explicou sua teoria sobre como a corporação havia sistematicamente violado as patentes de nossos clientes, apresentando evidências que minha equipe ainda não havia descoberto. Quando saímos do café, a chuva havia dado uma trégua. Ji-Soo comentou que morava em Hongdae, um bairro conhecido pela vida noturna e ambiente artístico. Aquilo me surpreendeu, pois imaginei que alguém tão formal viveria em um distrito mais conservador. Ela percebeu minha reação e disse que havia mais nela do que apenas a advogada que eu via. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina de reuniões para trabalhar no caso. Gradualmente, a tensão inicial foi dando lugar a um respeito profissional mútuo. Descobri que Ji-Soo tinha se formado com honras na Universidade Nacional de Seul, assim como eu, embora tivéssemos frequentado em anos diferentes. Durante um longo dia de trabalho em meu escritório, Ji-Soo mencionou casualmente que seu pai também era advogado. Quando perguntei onde ele trabalhava, ela desviou o olhar e mudou de assunto. Aquela reação despertou minha curiosidade, mas decidi não insistir no momento. O caso se tornava mais complexo a cada dia. A corporação que processávamos tinha conexões poderosas e recursos quase ilimitados. Em uma tarde particularmente frustrante, sugeri que continuássemos o trabalho em um pequeno restaurante tradicional próximo ao escritório. Ji-Soo hesitou, mas acabou aceitando. No restaurante, longe da formalidade dos escritórios, nossa conversa fluiu para assuntos pessoais. Ela contou que cresceu em Busan antes de se mudar para Seul para estudar direito. Falou sobre seu amor pelo mar e como sentia falta de caminhar pela praia nas manhãs de domingo. Percebi que havia uma melancolia em sua voz quando falava do passado. Compartilhei um pouco sobre minha própria história,
sobre como segui os passos de meu pai na advocacia e como ele havia sido uma inspiração, apesar de nossas frequentes discordâncias. Mencionei que ele havia se aposentado após um caso particularmente difícil contra a Baek em Parceiros, anos atrás. Jisoo ficou visivelmente tensa ao ouvir isso. Quando a noite caiu, caminhamos juntos até a estação de metrô. As luzes de Seul brilhavam contra o céu escuro, criando um cenário quase mágico. Jisoo comentou que, apesar de nossa rivalidade profissional, estava gostando de trabalhar comigo. Aquelas palavras provocaram em mim uma sensação estranha, algo que não sentia há muito tempo. No fim de semana, enquanto revisava documentos do caso em casa, encontrei uma antiga foto de meu pai com seus colegas de escritório. Entre eles, reconheci um rosto que me parecia familiar, embora não conseguisse identificar de onde. Guardei a foto, fazendo uma nota mental para perguntar a meu pai sobre aquela pessoa. Na segunda-feira, recebi uma ligação urgente de Jisoo. Ela disse que havia descoberto algo importante sobre o caso e precisava me encontrar imediatamente. Sua voz tremia ligeiramente, o que era incomum para alguém sempre tão composta. Concordei em encontrá-la no Parque Yeouido durante o horário de almoço. Capítulo 2. Segredos revelados. O parque estava tranquilo naquela segunda-feira. Jisoo já me esperava sentada em um banco, observando as cerejeiras que começavam a florescer. Quando me aproximei, notei que ela parecia preocupada. Seus olhos revelavam uma inquietação que nunca havia visto antes. Ela me contou que havia encontrado documentos comprometedores que ligavam a corporação que processávamos a um antigo caso de 10 anos atrás. Um caso que, segundo ela, havia envolvido tanto seu pai quanto o meu. Fiquei surpreso com aquela revelação e pedi mais detalhes. Jisoo hesitou antes de continuar. Ela explicou que seu pai havia trabalhado na Baek em Parceiros durante anos e esteve diretamente envolvido no caso que levou meu pai à aposentadoria precoce. Senti meu coração acelerar ao ouvir aquilo, memórias da angústia de meu pai retornando com força. Perguntei por que ela não havia mencionado isso antes. Jisoo respondeu que temia minha reação, especialmente considerando a rivalidade entre nossas firmas. Ela admitiu que inicialmente havia relutado em trabalhar comigo por causa dessa história compartilhada, mas decidiu que o caso atual era mais importante que antigas rivalidades. Os documentos que Jisoo encontrou sugeriam que a mesma corporação que agora processávamos havia manipulado evidências no caso de 10 anos atrás, prejudicando tanto meu pai quanto o dela. Aquela informação mudava completamente minha perspectiva sobre o passado e sobre a própria Jisoo. Caminhamos pelo parque em silêncio por alguns minutos, ambos processando as implicações daquela descoberta. As pétalas de cerejeira caíam suavemente ao nosso redor, criando um contraste surreal com a gravidade de nossa conversa. Jisoo finalmente quebrou o silêncio, sugerindo que investigássemos mais a fundo essa conexão. Concordei, mas disse que precisava falar com meu pai primeiro. Jisoo entendeu e ofereceu-se para me acompanhar, caso eu achasse apropriado. Aquele gesto de solidariedade me tocou profundamente, especialmente vindo de alguém que, até poucas semanas atrás, eu considerava uma adversária. Naquela noite, liguei para meu pai e pedi para visitá-lo no dia seguinte. Ele pareceu surpreso com o meu pedido repentino, mas concordou. Enquanto me preparava para dormir, não conseguia parar de pensar em Jisoo e na estranha conexão que nossos pais compartilhavam. Meu pai morava em uma casa tradicional nos arredores de Seul, preferindo a tranquilidade do campo à agitação da cidade. Quando cheguei, ele estava no jardim, cuidando de suas plantas. Ao ver minha expressão séria, ele soube imediatamente que não era uma visita casual. Sentamos na varanda com chá verde, e comecei a contar sobre o caso em que estava trabalhando e sobre Jisoo. Mencionei os documentos que ela havia encontrado e a possível conexão com seu caso de 10 anos atrás. Meu pai ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto uma mistura de surpresa e preocupação. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. Finalmente, ele confirmou que conhecia o pai de Jisoo. Na verdade, eles haviam sido amigos próximos na faculdade, antes de seguirem caminhos diferentes profissionalmente.
O caso que os separou não foi apenas uma disputa jurídica, mas envolveu acusações de ética profissional que afetaram profundamente ambos. Meu pai explicou que sempre acreditou que o pai de Jisoo havia sido manipulado pela Baek em parceiros para usar informações privilegiadas contra ele. No entanto, anos depois, começou a suspeitar que ambos haviam sido vítimas de um esquema maior, orquestrado pela corporação que agora eu e Jisoo estávamos processando. Perguntei por que ele nunca havia tentado esclarecer a situação com seu antigo amigo. Meu pai respondeu com tristeza que o orgulho e a mágoa haviam criado uma barreira difícil de transpor. Além disso, pouco depois do caso, o pai de Jisoo havia se mudado para o exterior, tornando qualquer reconciliação ainda mais complicada. Antes de partir, meu pai me entregou uma caixa com documentos antigos relacionados ao caso. Ele disse que talvez ali eu encontrasse respostas que ele mesmo não conseguiu encontrar na época. Senti o peso da responsabilidade em minhas mãos, não apenas pelo caso atual, mas pela possibilidade de reparar uma amizade quebrada há tanto tempo. No caminho de volta para Seul, liguei para Jisoo e pedi para encontrá-la. Concordamos em nos reunir em um pequeno café em Insadong, um bairro conhecido por preservar a cultura tradicional coreana em meio à modernidade da cidade. O local parecia apropriado para discutir questões que conectavam o passado ao presente. Jisoo já estava lá quando cheguei, seus dedos tamborilando nervosamente na xícara de chá. Contei-lhe sobre minha conversa com meu pai e sobre a amizade que ele compartilhava com o pai dela. Seus olhos se arregalaram em surpresa, e ela admitiu que seu pai raramente falava sobre seu tempo em Seul ou sobre suas antigas amizades. Mostrando a caixa de documentos, sugeri que trabalhássemos juntos para descobrir a verdade, não apenas pelo caso atual, mas também para entender o que realmente aconteceu entre nossos pais. Jisoo concordou, seus olhos brilhando com determinação e algo mais que não consegui identificar no momento. Passamos as horas seguintes examinando os documentos antigos, comparando-os com as evidências que Jisoo havia encontrado recentemente. Padrões começaram a emergir, sugerindo que a corporação havia deliberadamente criado um conflito entre nossos pais para encobrir suas próprias atividades ilegais. Quando o café começou a fechar, percebemos que havíamos perdido a noção do tempo. A chuva caía forte lá fora, criando uma cortina de água que isolava o café do resto do mundo. Jisoo comentou que parecia apropriado, como se o universo estivesse nos dando um espaço privado para desvendar aqueles mistérios do passado. Ofereci-me para levá-la para casa, já que estava tarde e a chuva não dava sinais de diminuir. No carro, um silêncio confortável se estabeleceu entre nós. Ocasionalmente, nossos olhares se encontravam e sentia uma conexão que ia além do caso ou da história de nossos pais. Ao chegar ao apartamento de Jisoo em Hongdae, ela me convidou para entrar e continuar nossa investigação. Seu apartamento era acolhedor e refletia sua personalidade. Uma mistura de elementos tradicionais coreanos com toques modernos. Fotografias de Busan decoravam uma parede, confirmando seu amor pelo mar. Jisoo preparou mais chá enquanto eu organizava os documentos na mesa de centro. Ela mencionou que seu pai ligaria no dia seguinte de Londres, onde vivia atualmente, e que planejava perguntar-lhe sobre sua amizade com meu pai. Concordei que seria um passo importante para completar o quebra-cabeça. A chuva continuava a cair lá fora, criando uma atmosfera íntima dentro do apartamento. Enquanto trabalhávamos lado a lado, notei como Jisoo franzia levemente a testa quando se concentrava, como seus dedos delicados viravam as páginas dos documentos antigos com cuidado reverente, como ela prendia o cabelo atrás da orelha quando encontrava algo interessante. Por volta da meia-noite, encontramos o que parecia ser uma peça crucial do quebra-cabeça. Um memorando interno da corporação discutindo como separar os dois advogados problemáticos, usando informações manipuladas. Era a prova que precisávamos para confirmar nossas suspeitas sobre o que aconteceu no passado. Jisoo deixou escapar um pequeno suspiro de alívio e seus olhos se encheram de lágrimas. Sem pensar, coloquei minha mão sobre a dela em um gesto de conforto. Ela não se afastou. Pelo contrário, seus dedos se entrelaçaram aos meus, criando uma conexão física que espelhava a ligação emocional que começava a se formar entre nós. Capítulo 3. Corações em conflito. Na manhã seguinte,
Acordei com o som do meu telefone. Era Ji-Soo. Sua voz uma mistura de excitação e nervosismo. Ela disse que havia falado com seu pai, e ele confirmara tudo. A antiga amizade com meu pai, como foram manipulados para se voltarem um contra o outro, e o arrependimento que carregou por anos por não ter tentado esclarecer a situação. Enquanto me preparava para o trabalho, não conseguia parar de pensar em como nossas vidas estavam entrelaçadas de maneiras que nunca imaginei. O caso que estávamos trabalhando juntos parecia agora apenas uma parte de uma história muito maior. Uma história que envolvia nossos pais e decisões tomadas muito antes de nos conhecermos. No escritório, meu chefe percebeu minha distração. Quando perguntou se estava tudo bem, decidi contar-lhe sobre as descobertas que Ji-Soo e eu havíamos feito. Ele ouviu atentamente, seu rosto envelhecido mostrando preocupação crescente. Ao final, ele confessou que sempre suspeitou que havia mais no caso que levou meu pai à aposentadoria do que aparentava. Durante o almoço, encontrei Ji-Soo em um pequeno restaurante próximo ao tribunal. Ela parecia diferente, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Contou-me que seu pai expressou o desejo de falar com o meu, de tentar reparar a amizade perdida após tantos anos. Aquela possibilidade me emocionou mais do que esperava. Enquanto comíamos, nossos joelhos se tocaram acidentalmente sob a mesa. Nenhum de nós se afastou. Havia uma tensão no ar, diferente da tensão profissional dos primeiros dias. Ji-Soo sorriu timidamente, e senti meu coração acelerar de uma maneira que não acontecia há muito tempo. Após o almoço, caminhamos juntos de volta ao tribunal. Ji-Soo mencionou que precisava visitar Busan no fim de semana para resolver assuntos familiares. Sem pensar muito, ofereci-me para acompanhá-la, sugerindo que poderíamos continuar trabalhando no caso durante a viagem. Ela pareceu surpresa com minha oferta, mas aceitou com um sorriso que iluminou seu rosto. Nos dias que se seguiram, trabalhamos intensamente no caso, reunindo mais evidências contra a corporação. Cada descoberta fortalecia não apenas nosso processo judicial, mas também o vínculo entre nós. Ocasionalmente, nossos dedos se tocavam ao alcançar o mesmo documento, criando pequenos momentos de eletricidade que nenhum de nós comentava, mas ambos sentíamos. Na sexta-feira, encontrei Ji-Soo na estação de trem para nossa viagem a Busan. Ela usava roupas casuais, tão diferentes dos ternos formais do escritório, e carregava uma pequena mala. Havia algo de vulnerável e autêntico nela que me fez perceber como estava me apaixonando, apesar de todas as complicações que isso poderia trazer. A viagem de trem foi tranquila, com a paisagem coreana passando rapidamente pela janela. Ji-Soo me contou histórias de sua infância em Busan, de como costumava acordar cedo para ver o nascer do sol na praia de Haeundae, de como o cheiro do mar sempre a fazia sentir-se em casa. Ouvi cada palavra, fascinado não apenas pelas histórias, mas pela forma como seus olhos brilhavam ao contá-las. Chegamos a Busan no início da noite. A cidade portuária estava iluminada, o mar escuro refletindo as luzes dos edifícios e navios. Ji-Soo sugeriu que dessemos um passeio pela praia antes de irmos para o hotel. Caminhamos descalços pela areia, as ondas ocasionalmente molhando nossos pés, criando um momento de intimidade que transcendia palavras. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. No hotel, descobrimos que houve um erro na reserva, e apenas um quarto estava disponível. Ji-Soo ficou visivelmente constrangida, mas eu assegurei que dormiria no sofá. O quarto era espaçoso, com uma vista para o mar que justificava o preço elevado. Enquanto organizávamos nossas coisas, havia uma tensão no ar, uma consciência aguda da presença um do outro. Na manhã seguinte, acordei com o som das ondas. Ji-Soo já estava de pé, observando o mar da varanda. A luz do sol nascente iluminava seu perfil, criando uma imagem que sabia que guardaria para sempre. Ela se virou e sorriu, perguntando se eu gostaria de acompanhá-la em sua visita à casa de sua avó, que era o verdadeiro motivo de sua viagem a Busan. A casa da avó de Ji-Soo ficava em um bairro tradicional, afastado das áreas turísticas. Era uma construção antiga, mas bem conservada, com um pequeno jardim onde plantas medicinais cresciam em abundância.
A senhora idosa nos recebeu com um sorriso caloroso que lembrava o de Jisoo, fazendo-me sentir imediatamente bem-vindo. Durante o almoço tradicional preparado pela avó, Jisoo traduzia nossa conversa, já que a senhora falava principalmente o dialeto de Busan. Ela contou histórias sobre Jisoo criança, fazendo-a corar de vergonha e me proporcionando vislumbres preciosos de quem ela era, além da advogada competente que conheci em Seul. Após a refeição, a avó de Jisoo nos mostrou um álbum de fotografias antigas. Para minha surpresa, em uma das fotos de formatura da universidade, reconheci meu pai ao lado do pai de Jisoo, ambos jovens e sorridentes, sem ideia do que o futuro. A senhora comentou que sempre amizade deles e lamentou como as circunstâncias. Enquanto Jisoo ajudava sua avó na cozinha, explorei o jardim, refletindo sobre as coincidências que me. O som de seus passos me fez virar, e vi Jisoo se aproximando com 2 xícaras de chá. Sentamos em um banco de pedra, observando as plantas balançarem suavemente com a brisa marinha. Jisoo confessou que, quando soube que trabalharia comigo, pesquisou sobre mim e descobriu a conexão entre nossos pais. Inicialmente planejava manter distância emocional, focando apenas no caso. No entanto, à medida que me conhecia melhor, percebeu que eu não era o que esperava, e seus sentimentos começaram a mudar. Admiti que também havia lutado contra a atração que sentia por ela, não apenas por trabalharmos em firmas rivais, mas também pelo peso da história entre nossas famílias. Enquanto falava, percebi que estávamos cada vez mais próximos, nossos ombros se tocando, nossas vozes baixando para sussurros, como se compartilhássemos segredos preciosos demais para o mundo ouvir. O sol começava a se pôr quando deixamos a casa da avó de Jisoo. Ela sugeriu que fôssemos ao mercado de peixe de Jagaoti, um dos mais famosos da Coreia. O local estava cheio de vida, com vendedores anunciando seus produtos frescos e o cheiro do mar impregnando o ar. Jisoo parecia em seu elemento, negociando preços com facilidade no dialeto local. Jantamos em um pequeno restaurante no mercado, saboreando frutos do mar frescos preparados na hora. Jisoo me ensinou a maneira correta de comer certos pratos, rindo da minha falta de habilidade com os pauzinhos quando se tratava de descascar camarões. Havia uma leveza entre nós que contrastava com a seriedade de nosso trabalho em Seul. Após o jantar, caminhamos pela ponte Gwangandaegyo, iluminada por milhares de luzes que se refletiam na água. Jisoo contou que costumava vir ali com seu pai nas raras ocasiões em que ele a visitava após a separação de seus pais. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que me fez querer protegê-la, mesmo sabendo que ela era perfeitamente capaz de cuidar de si mesma. De volta ao hotel, sentamos na varanda observando o mar noturno. Jisoo mencionou que seu pai havia concordado em vir a Seul no mês seguinte para se encontrar com o meu. A possibilidade de reconciliação entre eles parecia simbolizar algo maior, algo que estava acontecendo entre nós também. Sem palavras, nossas mãos se encontraram no espaço entre nossas cadeiras. Olhei para Jisoo e vi nela não apenas a advogada brilhante ou a filha dedicada, mas uma mulher complexa e fascinante que estava rapidamente se tornando essencial em minha vida. Quando nossos lábios finalmente se encontraram, foi como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Na manhã seguinte, acordei com Jisoo ainda adormecida ao meu lado. Observei seu rosto sereno, tentando memorizar cada detalhe. Quando ela abriu os olhos, houve um momento de hesitação, como se temesse que eu me arrependesse do que havia acontecido. Tranquilizei-a com um beijo suave, prometendo silenciosamente que o que começamos em Busan continuaria em Seul. Capítulo 4. Verdades expostas. O retorno a Seul trouxe consigo a realidade de nossas vidas profissionais. Embora tivéssemos concordado em manter nosso relacionamento discreto por enquanto, era difícil esconder os olhares e sorrisos que compartilhávamos durante as reuniões. Seung-woo, meu colega mais próximo, comentou que eu parecia diferente, mais leve de alguma forma. Na segunda-feira, recebemos notícias preocupantes. A corporação que processávamos havia descoberto nossa investigação sobre o caso antigo e estava tomando medidas para suprimir as evidências. Jisoo recebeu um e-mail anônimo aconselhando-a a deixar o passado em paz, uma ameaça velada que nos deixou alarmados. Decidimos acelerar nossa investigação, trabalhando até tarde todas as noites.
O escritório de Ji-Soo tornou-se nosso quartel-general após o expediente, já que era menos provável que fôssemos interrompidos lá. Entre documentos e estratégias legais, roubávamos momentos de intimidade, beijos rápidos e toques que serviam como âncoras em meio à tempestade que enfrentávamos. Uma noite, enquanto revisávamos depoimentos antigos, Ji-Soo encontrou o nome de um ex-funcionário da corporação que havia testemunhado no caso de nossos pais. Após algumas pesquisas, descobrimos que ele ainda vivia em Seul e trabalhava como professor universitário. Decidimos contatá-lo na esperança de que pudesse fornecer informações que não constavam nos registros oficiais. O professor Kim nos recebeu em seu escritório na universidade. Era um homem de meia idade com olhos cansados que pareciam ter visto demais. Inicialmente hesitante, ele se abriu quando mencionamos os nomes de nossos pais. Confirmou nossas suspeitas. A corporação havia deliberadamente fabricado evidências para criar um conflito entre eles, temendo que sua colaboração pudesse expor práticas ilegais mais amplas. Saímos da universidade com uma mistura de emoções: validação por termos confirmado nossas suspeitas, raiva pela manipulação que afetou tão profundamente nossas famílias, e determinação renovada para buscar justiça não apenas para nossos clientes atuais, mas também para nossos pais. Naquela noite, Ji-Soo ficou em meu apartamento. Enquanto preparávamos um jantar simples juntos, discutimos como proceder com as novas informações. Havia riscos envolvidos em expandir o escopo de nossa investigação, mas ambos sentíamos que era o caminho certo a seguir. A domesticidade daquele momento, cozinhando lado a lado, compartilhando ideias e preocupações, contrastava com a gravidade do que enfrentávamos profissionalmente. Na manhã seguinte, fui surpreendido por uma ligação do meu chefe pedindo que fosse ao seu escritório imediatamente. Quando cheguei, encontrei não apenas ele, mas também o diretor da Baek em Parceiros. Seus rostos graves indicavam que algo sério havia acontecido. Eles me informaram que a corporação havia apresentado uma queixa formal contra mim e Ji-Soo, acusando-nos de conduta antiética e conflito de interesses. Defendi nossas ações, explicando que nossa investigação era legítima e relevante para o caso atual. Mencionei as evidências que havíamos encontrado sobre a manipulação no passado, mas percebi que ambos os diretores pareciam desconfortáveis, como se soubessem mais do que estavam dispostos a admitir. Ao sair da reunião, liguei imediatamente para Ji-Soo. Ela já havia sido chamada para uma reunião similar e estava a caminho de meu escritório. Encontramo-nos em um café próximo, longe dos olhares curiosos de nossos colegas. Ji-Soo parecia abalada, mas determinada. Ela sugeriu que talvez fosse hora de levar nossas descobertas diretamente ao juiz, contornando as estruturas de nossas firmas que poderiam estar comprometidas. Enquanto discutíamos nossas opções, notei um homem observando-nos de uma mesa próxima. Quando nossos olhares se cruzaram, ele rapidamente desviou o olhar e saiu do café. Aquilo aumentou minha paranoia, fazendo-me questionar quem mais poderia estar monitorando nossos movimentos. Decidimos ser mais cautelosos. Ji-Soo sugeriu que nos encontrássemos em lugares diferentes a cada vez, usando telefones pré-pagos para comunicação. A situação parecia saída de um filme de espionagem, mas os riscos eram reais demais para ignorarmos precauções. Naquela noite, enquanto caminhávamos pelo mercado noturno de Dongdaemun, discutindo em voz baixa nossos próximos passos, Ji-Soo confessou que estava com medo. Não apenas pelas ameaças profissionais, mas pelo que nossa investigação poderia revelar sobre seu próprio pai. Embora as evidências sugerissem que ele havia sido manipulado, ainda havia lacunas na história que a preocupavam. Abracei-a em meio à multidão, prometendo que enfrentaríamos qualquer verdade juntos. O cheiro de comida de rua e o burburinho das conversas ao nosso redor criavam uma bolha de normalidade que contrastava com o turbilhão em nossas vidas. Ji-Soo se aconchegou em meus braços e, por um momento, permitimos-nos esquecer tudo, exceto um ao outro. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada de meu pai. Ele havia sido contatado por alguém da corporação, oferecendo um acordo para resolver antigas disputas. A oferta veio com uma condição implícita: que eu e Ji-Soo abandonássemos nossa investigação atual. Meu pai, indignado, recusou imediatamente, mas ligou para me alertar sobre até onde a corporação estava disposta a ir. Compartilhei essa informação com Ji-Soo,
durante nosso encontro em uma livraria em Gangnam. Ela ficou pálida, mas não surpresa. Confessou que seu pai havia recebido uma abordagem similar em Londres. A corporação estava claramente preocupada com o que poderíamos descobrir e estava usando todos os recursos disponíveis para nos deter. Decidimos que era hora de organizar todas as evidências que havíamos coletado e preparar um dossiê completo para apresentar ao juiz. Trabalhamos incansavelmente por dias, reunindo documentos, depoimentos e análises que conectavam o caso atual às manipulações do passado. Era um trabalho meticuloso que exigia total concentração, mas também nos proporcionava momentos de proximidade, nossas cabeças juntas sobre documentos, nossas mãos ocasionalmente se tocando em gestos de apoio e afeto. Uma semana depois, nosso dossiê estava pronto. Marcamos uma audiência privada com o juiz para a manhã seguinte. Naquela noite, Jisoo veio ao meu apartamento e celebramos nosso trabalho com uma garrafa de vinho. Havia tensão no ar. Sabíamos que o dia seguinte poderia mudar tudo, mas também havia esperança e uma conexão entre nós que se fortalecia a cada desafio enfrentado. Na manhã da audiência, recebi uma mensagem alarmante de Seung-woo. Alguém havia invadido meu escritório durante a noite. Felizmente, mantínhamos cópias de todos os documentos importantes em locais seguros, mas o incidente confirmava que estávamos na direção certa e que a corporação estava desesperada. Encontrei Jisoo nos degraus do tribunal. Ela usava um terno formal e carregava uma pasta com o nosso dossiê, parecendo ao mesmo tempo profissional e vulnerável. Antes de entrarmos, segurei suas mãos e prometi que, independentemente do resultado daquela audiência, estaríamos juntos. Ela sorriu, aquele sorriso que havia aprendido a amar, e entramos no tribunal lado a lado. A audiência durou horas. Apresentamos metodicamente nossas evidências, conectando os pontos entre o caso atual e os eventos de 10 anos atrás. O juiz, inicialmente cético, tornou-se cada vez mais interessado à medida que nossa apresentação avançava. Os advogados da corporação tentaram desacreditar nossas alegações, mas suas objeções pareciam cada vez mais desesperadas. Quando saímos do tribunal, exaustos mas esperançosos, encontramos nossos pais esperando no saguão. O pai de Jisoo havia voado de Londres especialmente para a audiência, e meu pai havia dirigido do campo para estar presente. Vê-los juntos, após tantos anos de separação, foi um momento emocionante que simbolizava tudo pelo que havíamos lutado. Os 4 jantamos juntos em um restaurante tradicional. Observei como nossos pais gradualmente superavam a estranheza inicial, recordando histórias de seus tempos de universidade, rindo de memórias compartilhadas. Jisoo segurou minha mão sob a mesa, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Naquele momento, senti que, independentemente do resultado legal de nossa batalha, já havíamos conquistado algo precioso. Após o jantar, caminhamos pela margem do rio Han, as luzes da cidade refletindo na água. Jisoo e eu andávamos um pouco atrás de nossos pais, dando-lhes espaço para reconectar. Ela comentou como era estranho e maravilhoso ver como nossas vidas haviam se entrelaçado, como se o destino estivesse corrigindo os erros do passado através de nós. Naquela noite, enquanto Jisoo dormia em meus braços, refleti sobre a jornada que nos trouxe até ali. O que começou como uma colaboração forçada entre advogados rivais havia se transformado em algo que mudaria nossas vidas para sempre. Adormeci com a certeza de que, independentemente dos desafios que ainda enfrentaríamos, havíamos encontrado em meio ao conflito algo genuíno e valioso. Um ao outro. Capítulo 5. Novos começos. 3 dias após nossa apresentação ao juiz, recebemos a notícia que esperávamos. Ele havia ordenado uma investigação formal sobre as alegações contra a corporação, incluindo as manipulações do passado. Era uma vitória preliminar, mas significativa. Jisoo e eu comemoramos discretamente, conscientes de que ainda havia um longo caminho pela frente. As semanas seguintes foram intensas. Trabalhávamos com os investigadores designados pelo tribunal, fornecendo documentos e contexto. Ao mesmo tempo, continuávamos a representar nossos clientes no caso original. A pressão era imensa, mas ter Jisoo ao meu lado tornava tudo suportável, até mesmo os momentos mais estressantes.
Nosso relacionamento, antes mantido em segredo, tornou-se gradualmente conhecido em nossos escritórios. Para minha surpresa, a reação foi majoritariamente positiva. Seung-woo brincou que sempre soube que nossa rivalidade tinha uma tensão diferente. O diretor da minha firma, após a hesitação inicial, expressou apoio, reconhecendo que nossa colaboração havia trazido à tona verdades importantes que haviam sido suprimidas por tempo demais. O pai de Jisoo decidiu estender sua estadia em Seul. Ele e meu pai passavam tempo juntos quase diariamente, reconstruindo uma amizade que havia sido interrompida por manipulações externas. Vê-los juntos, rindo e compartilhando histórias como nos velhos tempos, trazia uma sensação de completude que eu não sabia que estava buscando. Em um domingo ensolarado, os 4 fizemos um piquenique no Parque Olímpico. Enquanto nossos pais discutiam planos para uma viagem de pesca, Jisoo e eu caminhávamos de mãos dadas pelos jardins. Ela comentou como era surreal ver como tudo havia se desenrolado. Como de adversários havíamos nos tornado parceiros em todos os sentidos. A investigação avançava, revelando camadas de corrupção e manipulação que se estendiam muito além do que inicialmente suspeitávamos. A corporação, sentindo a pressão, tentou várias táticas para nos desacreditar, desde ofertas de acordo até ameaças veladas. Mantivemo-nos firmes, apoiando-nos mutuamente nos momentos de dúvida. Um mês após o início da investigação, a corporação sofreu um golpe significativo quando um de seus ex-executivos decidiu cooperar com as autoridades em troca de imunidade. Seu depoimento confirmou nossas alegações e forneceu detalhes adicionais sobre como a empresa havia sistematicamente manipulado o sistema legal para proteger seus interesses. A notícia da cooperação do executivo foi recebida com alívio por nossas equipes. Naquela noite, organizamos uma pequena celebração no escritório de Jisoo. Enquanto nossos colegas brindavam ao progresso do caso, Jisoo me puxou para um canto tranquilo e confessou que havia recebido uma oferta para se tornar sócia na Baek Parceiros. Era uma promoção significativa, algo que ela havia almejado por anos. Felicitei-a sinceramente, sabendo o quanto aquilo significava para sua carreira. No entanto, não pude evitar a preocupação sobre como isso afetaria nosso relacionamento. Jisoo, percebendo minha inquietação, assegurou-me que encontraríamos uma forma de equilibrar nossas carreiras e nossa vida pessoal. Afinal, havíamos superado obstáculos muito maiores. Nas semanas seguintes, o caso continuou a progredir favoravelmente. As evidências contra a corporação se acumulavam, e a opinião pública começava a se voltar contra ela. Reportagens investigativas surgiram na mídia, detalhando décadas de práticas antiéticas. Jisoo e eu éramos ocasionalmente mencionados como os advogados que haviam iniciado a investigação, o que trazia uma atenção inesperada. Em meio a todo o turbilhão profissional, Jisoo e eu encontrávamos momentos de normalidade. Jantares simples em casa, caminhadas pelo bairro, conversas sobre livros e filmes que nada tinham a ver com o caso. Esses momentos se tornaram preciosos refúgios, espaços onde podíamos simplesmente ser um casal comum, apaixonado e descobrindo mais um sobre o outro a cada dia. 6 meses após nossa apresentação inicial ao juiz, o caso finalmente foi a julgamento. A sala do tribunal estava lotada de jornalistas e observadores, todos ansiosos para testemunhar o que havia se tornado um dos maiores escândalos corporativos dos últimos anos. Jisoo e eu sentamos lado a lado na mesa dos advogados, nossas firmas agora oficialmente colaborando no caso. O julgamento durou semanas, com depoimentos detalhados e argumentações complexas de ambos os lados. A corporação havia contratado alguns dos melhores advogados do país, mas a quantidade de evidências contra eles era avassaladora. Jisoo e eu trabalhamos incansavelmente, coordenando nossas apresentações e apoiando-nos mutuamente durante os momentos mais difíceis. Finalmente, chegou o dia do veredicto. O tribunal estava ainda mais cheio que nos dias anteriores. Nossos pais estavam presentes, sentados juntos nas primeiras fileiras. Quando o juiz entrou, um silêncio absoluto tomou conta da sala. Jisoo segurou minha mão com força enquanto esperávamos. O veredito foi favorável em todas as acusações. A corporação foi considerada culpada de violação de patentes, manipulação de evidências, obstrução da justiça e várias outras infrações.
As compensações financeiras ordenadas para nossos clientes foram substanciais, e recomendações foram feitas para investigações criminais contra vários executivos. Quando o juiz concluiu a leitura, a sala explodiu em conversas. Repórteres correram para fora para transmitir a notícia. Advogados trocaram apertos de mão, e nossos clientes expressaram gratidão emocionada. Em meio a todo o caos, Ji-Soo e eu nos abraçamos. Um momento de quietude compartilhada, antes de sermos engolfados pelas celebrações. A festa de comemoração naquela noite reuniu membros de ambas as firmas, algo impensável alguns meses antes. Observei como advogados que anteriormente se consideravam rivais agora conversavam animadamente, compartilhando histórias e experiências. Nossos pais eram o centro das atenções, contando a todos como haviam sido amigos na juventude e como estavam felizes por terem se reconectado. Quando a festa começou a diminuir, Ji-Soo me puxou para o terraço do restaurante. A noite estava clara, as luzes de Seul brilhando abaixo de nós como estrelas terrenas. Ela parecia nervosa, algo raro para alguém geralmente tão confiante. Depois de um momento de silêncio, ela me contou que havia recusado a oferta de sociedade na Baek em Parceiros. Surpreso, perguntei por quê. Ji-Soo explicou que havia recebido uma proposta diferente. Abrir sua própria firma especializada em casos de ética corporativa e proteção de patentes. Era um passo arriscado, mas ela sentia que era o momento certo. Então, com um sorriso tímido, ela perguntou se eu consideraria juntar-me a ela nessa nova empreitada. A proposta me pegou de surpresa, mas quanto mais pensava nela, mais certo parecia. Trabalhar juntos, construir algo novo baseado em nossos valores compartilhados, usar nossas experiências para ajudar outros que enfrentavam injustiças similares, era uma visão do futuro que me entusiasmava profundamente. Antes que pudesse responder, Ji-Soo acrescentou que entendia se eu precisasse de tempo para pensar, que não queria pressionar-me a deixar uma posição segura na Hanseong & Associados. Interrompia com um beijo, minha resposta mais eloquente que qualquer palavra poderia ser. Quando nos separamos, tirei do bolso uma pequena caixa que havia carregado comigo durante semanas, esperando o momento perfeito. O anel era simples mas elegante, como Ji-Soo. Seus olhos se arregalaram em surpresa, e por um momento, a advogada sempre articulada ficou sem palavras. Não fiz um discurso elaborado. Simplesmente disse que a amava, que queria construir uma vida com ela, que o que começou como uma colaboração forçada havia se transformado na coisa mais preciosa em minha vida. Ji-Soo, lágrimas nos olhos, respondeu com um sim sussurrado antes de me abraçar com força. Voltamos para a festa de mãos dadas, o anel brilhando no dedo de Ji-Soo. Nossos pais foram os primeiros a notar, suas expressões de alegria genuína confirmando que havíamos não apenas reparado os erros do passado, mas criado algo novo e belo a partir deles. Nas semanas seguintes, Ji-Soo e eu trabalhamos nos detalhes de nossa nova firma. Encontramos um pequeno escritório em Gwanghwamun, contratamos uma equipe pequena mas dedicada, e começamos a aceitar nossos primeiros casos. O trabalho era desafiador, e as horas eram longas, mas havia uma satisfação em construir algo juntos que nenhum de nós havia experimentado antes. Nosso caso contra a corporação havia estabelecido nossa reputação, e logo, estávamos recebendo clientes que buscavam representação em situações similares. Trabalhávamos como uma equipe perfeita, complementando as habilidades um do outro, fortalecendo-nos mutuamente nos momentos difíceis. Em uma tarde tranquila de outono, 6 meses após a abertura de nossa firma, Ji-Soo e eu caminhávamos pelo mesmo parque onde havíamos discutido o caso pela primeira vez. As folhas caíam ao nosso redor em tons de vermelho e dourado, criando um cenário quase mágico. Ji-Soo comentou como era estranho pensar em como tudo começou. Como 2 advogados relutantes forçados a trabalhar juntos haviam se transformado em parceiros de vida e de negócios. Paramos no mesmo banco onde havíamos sentado naquela primeira conversa. Ji-Soo tirou do bolso um pequeno envelope e me entregou com um sorriso misterioso. Dentro havia uma fotografia de ultrassom. Olhei para ela em choque, incapaz de formar palavras. Seu sorriso confirmou o que a imagem sugeria. Nossa família estava prestes a crescer. Abracei-a com cuidado, como se ela fosse feita do material mais precioso do mundo.
De certa forma, ela era. Enquanto o sol se punha sobre Seul, refletimos sobre a jornada que nos trouxe até ali. Os desafios, as descobertas, os momentos de dúvida e de certeza. O que começou como um conflito profissional havia se transformado em uma história de amor, reconciliação e novos começos. Naquela noite, deitados em nossa cama, mãos entrelaçadas sobre o ventre de Jisoo, onde nossa criança crescia, senti uma paz profunda. Os segredos do passado haviam sido revelados, antigas feridas estavam cicatrizando, e o futuro se abria à nossa frente, cheio de possibilidades. Em meio a processos e litígios, havíamos encontrado algo raro e precioso, um amor que transcendia rivalidades, que curava em vez de ferir, que construía em vez de destruir. E enquanto Jisoo adormecia em meus braços, soube com certeza que, de todos os casos que já havia argumentado ou argumentaria no futuro, o mais importante já havia sido ganho. O caso do meu próprio coração, conquistado irrevogavelmente por ela.